Nós vivemos um mundo conectado pelas redes sociais, né? Ela media e altera as nossas relações humanas, né? E elas envolvem hoje uma sensação de descartabilidade dos indivíduos, né? Muito grande. Nós podemos bloquear, silenciar, deixar de seguir ou perseguir alguém como símbolo de reprovação. Isso quando se envolve no âmbito coletivo, né? Uma turba que perde o controle sobre seus próprios atos, né? E tem como consequências morais, subjetivas e econômicas, né? A perda de contratos, a perda de emprego, né? Sem debate, sem revisão, né? Uma sentença sob lógica de punição. E isso é o cancelamento, né? E é ofertado por essas redes sociais, por essas tecnologias, como fonte de prazer. Então, esses grupos de mídia que controlam, né, esses aplicativos e essas redes, eles podem muito bem tirar uma posição de Donald Trump e os filhos do presidente Bolsonaro, porque eles sabem que essas informações são falsas, né? E que não só falsas, mas elas incentivam violência, o ódio. Então eles se sentem autorizados a não compactuar. E, e isso precisa ser repassado para quando vítimas são outras pessoas. Né? Então, a cultura do cancelamento não é algo igual. Né? Nem todas as pessoas têm os mesmos meios de enfrentar o lixamento, né? O estímulo, a descartabilidade dos indivíduos. No caso brasileiro, e não só, né, o genocídio negro é uma fonte desses cancelamentos. Né? São homens negros que, na articulação das polícias com o jornalismo, isso se produz em boletins de ocorrências que se transformam em notícias, condenando pessoas, seja vivo, seja morto, perseguido, preso, né? Sem meios de defesa, né? Como isso tem se demonstrado muitas vezes. Ou mesmo são atos de pouca relevância, como portar uma maconha, né? Ou qualquer coisa tida como ilegal, e você ser transformado em um criminoso, né? Quando outros grupos da sociedade podem fazer isso dentro dos seus imóveis, das suas festas particulares, né? É só o paredão que é cancelado na cidade de Salvador, no Brasil de uma forma geral. Né? As mulheres negras também vão estar denunciando que essas redes sociais são fontes de perseguições constantes, né? Para elas, então, são crimes de ódios cometidos de forma reiterada que não são combatidos por essas redes sociais. Né? Mas é bom a gente também ter uma dimensão que essa prática de terror ela se espraia por demais pessoas. Ela se ramifica em hábitos cotidianos que fazem com que a gente desrespeite a opinião do outro e tenha como objetivo essa mesma descartabilidade. Né? Eu gostaria de enfatizar que pessoas dotadas de propriedade, de capital, de milhares ou milhões de seguidores, né, com acesso a portais de notícia, a estudos de marketing digital e por aí vai, essas pessoas têm estruturas e às vezes até grupos organizados que até se alavancam de opiniões tidas como condenáveis. Né? Ou então isso é só um jogo de posições, uma brincadeira, né? Desse mundo que a intriga, a fofoca se permeia por essas redes e tidas como um cancelamento, né? Mas isso não cancela ninguém, né? De forma geral, né? Das pessoas que têm essas propriedades. No caso da Lilia Schwartz, ela entrou no jornal como uma polemista, né? Ela esperava algum nível de conflito. A Lilia Schwartz é dotada de meios
de divulgação das suas ideias, de proteção, né, em círculos intelectuais, em editoras, e isso fez com que as suas posições historicamente fossem colocadas, sendo protegidas por esses espaços. E dessa forma, nesse momento, essa proteção já não estava tão sólida, né? Então, ela perdeu, né? A Lilia Schwartz perdeu no juízo estético, perdeu em partes, também no jogo político, né? Porque outros grupos também estão em busca de participação nessa arena de debates, né? De propriedade, de legitimidade das suas posições, né? E isso não é cancelar ninguém, né? Pessoas negras, quando se colocam, quando exigem, quando apontam uma necessidade de igualdade nos debates, elas são tidas como violentas, né? Isso faz parte do mito da democracia racial no Brasil, colocar-se uma aura de ternura sobre relações extremamente violentas, né? Então eu concordo com a professora Rosane Borges de que um dos mecanismos para impulsionar a Lilia Schwartz, né, foi a condescendência, né? Se ela assumiu uma culpa, e a culpa no racismo, ela pode servir para confortar a sua cabeça achando que você vai para o céu, né? Mas não é dessa forma que se combate o racismo, né? É preciso ter franqueza, é preciso ter materialidade na divisão do acesso às posições, né, aos bens econômicos. E nesse sentido a Lilia Schwartz não abriu mão disso, né? Seria bom que se ela desse parte das ações da Companhia das Letras para pessoas negras, né? Ou parte dos lucros para pessoas negras. E talvez isso fosse interessante, né? Não assumir uma condescendência que não leva a resultado concreto nenhum, né? Olha, a cultura do cancelamento, a descartabilidade do outro indivíduo nessas redes sociais, né, ela está envolvida por condições históricas de terror. Se a gente levar a fundo a etimologia do que é cancelar alguém, né, retirar ele a possibilidade de seguir adiante, de ser livre, né, de dar continuidade. Então, posições dissonantes, divergências, elas não podem ser colocadas sob esse estigma, né, de supressão da liberdade do outro. Ao contrário, nós precisamos ser mais radicais para colocar o diálogo em posições, né, de igualdade. Então a sociedade brasileira ela vai o tempo todo dissimulando, né, passando pano nas suas desigualdades, não enfrentando as hierarquias que não permitem um diálogo, inclusive nesse mundo das tecnologias e das redes sociais. O que eu vejo é que é uma ascensão de uma epistemologia de corpos, de negócios negros no Brasil, né? Envolvidos sobre o anticolonial, sobre o panafricanista, o feminista, o mulherista, o afrofuturista, né? Nas editoras, na produção de vídeo, nos festivais, nas feiras e nas universidades. Essas epistemologias negras, elas causam um desconforto muito grande. E isso faz com que velhos mecanismos de dissimulação do racismo na sociedade brasileira sejam acionados e sejam articulados com a ideia de identitário, né? Como esvaziamento da diferença, né? E isso se perpassa por um mau uso, né, do termo identitário, né, o associando com grupos nacionalistas que defendem a pureza, a expulsão do outro do seu território, como é no caso europeu, e que não tem nada a ver com essas epistemologias e essas formas culturais negras na sociedade brasileira,
que reivindicam a violência como forma de sobrevivência e não como aniquilamento do outro, né? Nós não temos pessoas brancas sendo assassinadas no Brasil, nem perdendo seus empregos de uma forma geral, né? O que nós temos é a ascensão de pessoas negras ingressando em alguns espaços, exigindo tratamento igual perante a justiça, né? E resumir como identitário essas ideias se aproxima no Brasil com uma lógica de distorção de pensadores como Olavo de Carvalho, que se alimentam, né, de um vazio científico e histórico das suas posições para alimentar um ódio, né, que está presente no governo federal e na destruição, né, do pouco que foi conquistado de igualdade na sociedade brasileira, né? Algum acesso à educação, a bens e serviços. Então, eu vejo como esse uso do identitário, o próprio termo, né, que tem um teor pejorativo envolvido, ele está associado à perda de legitimidade, né? Perda de poder de alguns espaços, de alguns grupos, né, de algumas ideias, e tentam esvaziar essas epistemologias negras, por exemplo.